Iniciamos mais um Conversando com Economistas de hoje, onde vamos receber Lucy Souza. Ela é economista, ela integra a Comissão de Mercado de Capitais aqui do Corecon São Paulo, é professora, doutora em Economia e também consultora na área de mercado de capitais. Lucy Souza, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao Conversando com Economistas. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Então, vamos conversar um pouco sobre um pouco de tudo, né? Fique à vontade. Exatamente. Vamos conhecer um pouquinho Lucy Souza. Lucy, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atuação, tanto nessa área de mercado de capitais, como de professora. Mas para a gente começar, quem é Lucy Souza? Por que escolher ser economista? Bom, eu desde muito cedo eu já tinha uma certa, digamos assim, atração pela área, porque eu fui trabalhar muito cedo, né, por necessidade familiar, e fui trabalhar no ensino médio, né, e fui ser estagiária trainee, né, não tinha esse nome na época, mas fui trabalhar numa empresa na área de gestão, né, então eu devia ter uns 17 anos, assim, estava na hora de escolher qual era a carreira, né, e eu era uma ótima aluna no ensino médio, e até por influência de um tio meu, que na empresa ele tinha se formado administrador pela USP, me inscrevi no vestibular da USP, escolhi economia e entrei, então me formei na USP e, curiosamente, no último ano, eu também iniciei uma nova graduação em Ciências Sociais na USP também, né? Mas, na verdade, minha carreira foi sempre na área de economia. E aí, já estando formada, eu ingressei no Unibanco, Banco de Investimento, né? E fui ser analista de investimento júnior, né? Então, entrei na área de mercado de capitais, vou ser muito sincera, eu nem sabia o que era mercado de capitais, porque não tinha muita divulgação na universidade. A gente tinha aula de economia monetária, mas era muito teórica, né? Mas o emprego que tinha naquela época era emprego na área financeira. Então, eu entrei e gostei muito, né? De lá para cá, eu nunca deixei a minha carreira, eu diria assim, a minha pegada de analista de investimento, né? Então, eu trabalhei no Unibanco, foi uma escola para mim, aprendi tudo sobre mercado de capitais lá. Depois, eu fui convidada para me mudar para o Citibank, que estava montando uma área de mercado de capitais aqui. Fui lá, aí já como analista sênior, né? Também tive experiência na área de ofertas públicas, que a gente chama de underwriting, né? E isso foi até o começo dos anos 90, né? Quando você é jovem, mas você deve saber muito bem, nós tivemos uma parada geral no país por causa do plano Collor. O mercado parou, não tinha muito o que fazer, e eu também estava um pouco insatisfeita no sentido que eu queria continuar meus estudos, né? Então, eu até fiz os créditos de mestrado na PUC, né? Mas eu queria ir para frente. E aí apareceu uma oportunidade de me inscrever no curso de doutorado em política econômica na Unicamp. Eu prestei o processo seletivo, entrei e pedi a meu chefe do Citibank que me colocasse no programa de demissão voluntária, que estava ocorrendo demissão, né, voluntária por conta da paradeira do mercado. E essa é a minha vida. Daí eu obtive, né, a titulação de doutora, e o objeto de estudo da minha tese de doutorado foi o mercado de capitais, porque era a minha experiência, né? E voltei para o mercado, aí um mix, né, de professora, claro, sempre de mercado de capitais, mercado financeiro, né? E consultora, onde trabalhei 20 anos na Interlink, consultoria de mercado de capitais, onde aprendi muito sobre marco regulatório. Para falar um pouquinho sobre...
Não, pode concluir. Todo esse tempo, desde o começo de ser analista de investimento em instituições financeiras, eu me associei à PMEC, né? Hoje é a PMEC Brasil. Né? Então, primeiro eu era apenas uma associada. Depois, à medida que eu passando o tempo, e principalmente depois que eu saí do doutorado, né, que tinha expertise já educacional, né, eu virei diretora financeira da PMEC Regional São Paulo, depois fui galgando, né, dos cargos, né? Lembre que tudo isso é voluntário, né? E hoje eu sou presidente do conselho da PMEC Brasil, depois de ter sido executiva várias vezes. Para falar um pouquinho desse mercado de capitais, principalmente para quem está nos acompanhando, Luci, e de repente despertou a curiosidade de saber como é que funciona, quem deseja atuar nessa área, o que deve fazer, quais são os caminhos, e também eu queria que você falasse um pouquinho dessa comissão que você integra aqui no Corecon São Paulo, que é a Comissão de Mercado de Capitais. Muito prazer. Bom, primeiro aos jovens, tá? Eu já fui jovem e adentrei na carreira assim. Primeiro você tem que fazer uma boa graduação, no sentido que tem que ser um bom aluno, uma boa aluna, né? Digamos assim. E sempre que tiver oportunidade, ainda na universidade, agora está muito mais fácil, né? Fazer cursos do mercado de capitais pela internet, se não puder ser presencial, tá? Por exemplo, até na PMEC, a PMEC oferece curso no Corecon. Então, sempre fazer, aproveitar a oportunidade de conseguir um conhecimento nessa área. Hoje está muito mais fácil, tá? E também navegar, né? Pelos sites oficiais da B3, da CVM, para conhecer o mercado, né? E a própria CVM chama todas as entidades de mercado para a Semana de Educação Financeira, né? Tudo isso voltado para o investidor e para o jovem profissional. Então, esse é o caminho, né? Um pouquinho mais à frente, se a pessoa realmente se decidiu que esse é o seu caminho, vai ter que pensar nas certificações, tá? Porque o mercado de capitais é dividido em vários segmentos, tá? Ele pode ser um analista de investimento, como eu fui a vida inteira, né? Ele pode ser um gestor de carteira, né? Pode ser um consultor. Hoje também tem o pessoal que fica mais junto às corretoras, que chama assessor de investimento, né? Pode ser um profissional de distribuição, ou seja, que vende os produtos financeiros, né? E então tudo isso tem uma certificação específica, tá? Então, também ele pode ser um profissional dentro da companhia aberta, na área de relações com investidores, que é muito interessante, né? Tudo isso exige certificação, e tem as entidades do mercado, né, que oferecem essa certificação, tá? Isso é minha recomendação para os jovens analistas. E dizendo que a carreira de analista de investimento é muito interessante, tá? Bom, com relação à nossa Comissão de Mercado de Capitais, o objetivo é esse aí, é um objetivo ligado à educação financeira, à formação do jovem economista para essa área do mercado de capitais, e também a comissão está voltada para debater os grandes temas do mercado de capitais, né, que normalmente passam pela reforma do marco regulatório, né? Então, a gente vai estar atento, né, a projetos de lei, a decretos que mexam no marco regulatório do mercado de capitais. Também vamos fazer proposições, né, ou seja, vamos ser ativos nisso, né, para que, embora o mercado de capitais brasileiros seja bastante maduro, no sentido de bem regulado, com autorregulação, né, eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, né, principalmente a negociação de mercado secundário da renda fixa, por exemplo. E olha que legal, né, Luci? Dentro desse segmento de mercado de capitais, olha o tanto de campo e oportunidade que o economista pode atuar e em meio a tantos braços que a profissão, que a economia já oferece, o mercado de capitais também oferece diversas oportunidades para quem deseja atuar nesse segmento, não é isso? Sim, até vou reafirmar que nas áreas de mercado de capitais, das corretoras, das consultorias ou dos bancos de investimento, a carreira do economista vai desde o analista macroeconômico, né, que é o que normalmente a gente pensa no economista, aquele que faz projeções de
inflação, taxa de juro, balança comercial, balanço de pagamento, etc., né? Situação econômica internacional, que é o típico, né, do analista macroeconômico. Aí, na sequência, tem uns analistas que analisam setores da economia, né? São setorialistas, né? Até chegar ao analista que analisa assim, a performance da empresa para fazer uma recomendação de investimento, né? Isso. Hoje você atua aí na região de Ubatuba, é isso? Na verdade, como as coisas mudaram muito, né? Isso foi principalmente reforçado com a pandemia, né? A gente ficou muito mais digital. E eu sou uma pessoa que posso estar em qualquer lugar, tá? É verdade. Mais uma dica para quem está nos acompanhando. De repente, está em outro estado. Inclusive, na atividade de professora, eu esqueci de detalhar, mas eu tenho muito orgulho da minha. Quando eu saí do doutorado, eu trabalhei na FAAP 10 anos, né? E depois eu dei muitas aulas em MBA, na FIPECAF, e hoje eu dou aula na USP, no MBA, que chama Engenharia Financeira, que mistura engenharia com economia, né? Lá na Poli. Tenho muito orgulho também, há 15 anos que eu dou aula nesse MBA, né? Formando muitos alunos, justamente esses alunos que querem trabalhar no mercado de capitais, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Como professora, durante muito tempo, eu estive em sala de aula presencial, né? Depois de 2013, foi uma opção minha de ficar mais aqui em Ubatuba, houve uma oportunidade de trabalho, mas eu ia para São Paulo dar aula uma vez por semana, né? E aí, de repente, com a Covid, tudo mudou. Ficou tudo aula online. E mesmo passada a Covid, muitas entidades optaram, não a graduação voltou para a sala de aula, fora alguns ensino educação à distância, né, que já eram online desde sempre. Mas o que ficou provisoriamente online, a graduação voltou para presencial e tem que ser assim, tá? Porque realmente a vida toda só digital não dá, né? Então eu realmente sou adepta da sala de aula presencial, principalmente na graduação. Mas após eu fico mais flexível, né? Então, tem MBAs ou estrito sensu que tem aula presencial e tem algumas atividades à distância, e eu estou nessa linha só de pós-graduação agora. E você vê, né, mais uma oportunidade. Então, quem quiser atuar também nesse mercado aí de mercado de capitais, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil que também tem campo e tem trabalho para ele também, não é, Lucy? Sim, tem muitos MBAs, eu até sou coordenadora de um corporativo, em que os alunos são do Brasil inteiro. Isso abriu uma possibilidade, porque antes, quando eu dava aula nos MBAs que eram presenciais, antes da Covid, a pessoa tinha que... A gente até oferecia de final de semana, né? Para facilitar o profissional de outros lugares, a pessoa tinha que pegar avião, pegar a estrada, muito estressante. Agora não, né? Ele tem a possibilidade de fazer online. Embora eu acho que de vez em quando é bom uma reunião presencial, sinceramente. Não, verdade. O presencial, né? O olho no olho, né? Conhecer o aluno, a aluna, né? Eu ter uma conversa até de adoro o presencial. Né? Orientar. Exatamente. Eu gosto de orientar falando com a pessoa, então sempre há possibilidade, se o aluno ou aluna quiserem falar comigo presencial, eu agendo, eu vou para São Paulo. Estou sempre aberta, e como presidente que fui executiva da PMEC Brasil. É o famoso network, né? E é Brasil, eu vou para muitos. A semana passada eu estava em Brasília, né? Num evento técnico, aliás, 2 eventos técnicos. Então, tenho o maior prazer em encontrar as pessoas e os alunos principalmente. Olha que conversa, aquela conversa que rende, que são ricas de oportunidades, passa bastante rápido, né? A gente está quase chegando ao fim aqui do nosso Conversando com Economistas, a gente aí já ouviu, já pegou várias dicas da Lucy para quem quer atuar nesse segmento de mercado de capitais, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, né? Tá bom, eu só queria acrescentar, Renato, que se a pessoa, o aluno ou a aluna, quiser seguir a área de mercado de capitais, mas assim, trabalhar no setor público, ela também tem uma carreira na CVM, aliás, está tendo um concurso agora, né? E outros órgãos de governo
que também tem relação com o mercado de capitais, né? Uhum. Trabalhar Então, nas entidades de previdência complementar, né? importante. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado especial, uma dica aí, principalmente para os jovens, né, que estão começando agora na graduação, para aqueles que ainda estão na dúvida em escolher economia ou não. Olha aí as oportunidades que o mercado oferece. E também, Lucy, dicas para quem já está aí atuando, já tem uma bagagem, uma experiência a mais. Para os jovens, eu acho que a carreira de economia é muito boa, e tenho muito orgulho de ter feito essa escolha e acertar de escolha, porque o curso de economia, sendo bem dado, ele abre a porta para muitos caminhos para o profissional, né? Já profissional jovem. Ele, como eu falei, pode ir para o setor público, setor privado, setor financeiro, pode trabalhar nas empresas, no mercado de capitais, que é o nosso assunto aqui, né? Trabalhar na área de relações com investidores. Então, muitos colegas meus são economistas. Tá? Eu acho que a formação de economia é perfeita para o mercado de capitais. Tá? Para aqueles que já estão e eventualmente estão pensando em já mudar de carreira ou ser investidor, o importante é a educação financeira. Tá? Para quem quer ser um investidor consciente, não pode, digamos assim, embora tenha alguns influenciadores que até são certificados e falam coisas adequadas, precisa tomar cuidado com os influenciadores que estão pensando em monetizar a sua fala. Tá? Então, é importante você ver com quem você está ouvindo. Tá? Então, a educação financeira é mais do que ouvir influenciadores. Né? Educação financeira emanada das entidades de mercado é a mais adequada. Tá? Segundo, se você quer fazer uma carreira, é o que eu falei desde o começo, você tem que se certificar. Aí você tem que pensar qual é a área que você quer ir, né? Das diversas que eu falei. E, por exemplo, a PMEC Brasil tem a certificação do analista, e a Ambima tem dos distribuidores, e assim sucessivamente. E o Corecon, do Corecon emana, né? Eu sou membro do Conselho de Mercado de Capitais, também educação financeira e orientação ao profissional. Né? Muito bom. Lucy, obrigado aí pelas suas dicas, obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência com todos nós, né? Principalmente para quem está nos acompanhando. Eu tenho certeza que você hoje deixou assim várias ideias e eu tenho certeza que vai ajudar bastante a esse futuro profissional, a esse futuro jovem e também a esse economista que realmente quer ter algo a mais. Eu acho que esse nosso bate-papo enriqueceu bastante. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter encontrado um tempinho na sua agenda para a gente bater esse papo bem bacana hoje no Conversando com Economistas. Eu só queria falar que essa carreira é sempre pensado como uma carreira mais para os homens, mas eu estou convidando as mulheres, né? Eu sou uma pioneira como mulher na área de mercado de capitais, então eu estimulo as meninas, né, já na graduação, a pensarem na carreira. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, né? Todo mundo aí com várias oportunidades. Novamente, obrigado, Lucy. E a gente fica por aqui em mais uma edição do Conversando com Economistas. Não percam as próximas edições e nos acompanhem os diversos bate-papos e dicas que a gente tem semanalmente aqui com economistas e convidados. Até uma próxima edição e um forte abraço. Tchau, tchau.